Porque nunca em toda a história da humanidade, nunca aconteceu, em todos os tempos, em todos os povos, de alguém vencer a morte, como Jesus de Nazaré provou e mostrou que tem domínio sobre a morte. Mas o interessante é que essa história começa quando Jesus de Nazaré, ainda ensinando os seus discípulos, ele disse para os seus discípulos: convém que o Filho do Homem vá a Jerusalém e seja preso pelos judeus, seja humilhado, escarnecido, zombado, morto, crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. E os discípulos não compreendiam isso, não estavam entendendo. Jamais eles conseguiriam imaginar que alguém que ressuscitava os mortos, que levantava os paralíticos, que curava o cego, que fazia o mudo falar, o surdo ouvir, que multiplicava pão, transformava água em vinho, jamais eles imaginavam que Jesus pudesse morrer. Então, quando Jesus foi para a cruz, ele não foi obrigado, ele não foi para a cruz porque não tivesse poder de se defender, mas pelo contrário, ele se entregou por sua livre e espontânea vontade como um sacrifício. Ele morreu no nosso lugar. E ali naquela cruz, ele teve os pés, as mãos pregados, uma coroa de espinho na sua cabeça. Como nós falamos no programa de ontem, Jesus foi pregado na cruz e pendurado na cruz 9 horas da manhã. Ele ficou das 9 horas da manhã até as 3 da tarde vivo. Ele foi morrer 3 horas da tarde. Então ele ficou das 9 da manhã às 3 da tarde vivo, sendo torturado, ou seja, 6 horas de tortura. 6 horas de tortura é muito tempo. É um tempo prolongado demais para um ser humano ficar pendurado de pés e mãos. Às 3 horas da tarde ele rendeu o espírito. Ele deu um brado e disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando Jesus morreu, a terra tremeu, o sol escureceu, fenômenos praticamente sobrenaturais aconteceram. O sol escureceu, a terra tremeu, houve ali uma manifestação como nunca havia acontecido com a morte de ninguém. Mas a morte de Jesus foi diferente. Inclusive, tudo em Jesus sempre foi diferente. Seu nascimento, seu comportamento, sua maneira de ser, não é? É como aquela música que o Padre Zezinho sempre canta, que nós temos que amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Então, aquilo que Jesus fez foi demonstrando que realmente aquilo que ele fez de bom nessa terra foi demonstrando que nós devemos copiar, nós temos que ser seguidor, nós temos que imitar Jesus. E quando ele morreu na cruz, o seu corpo foi requisitado, foi pedido por José de Arimateia, um homem rico de Jerusalém, pediu o corpo de Jesus e levou o corpo dele a um túmulo que ele mesmo tinha preparado, cavado na rocha. Enrolou o corpo de Jesus num lençol fino e colocou naquele túmulo. E todos foram para suas casas. Mas hoje é o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. E se existe uma mulher que nós também devemos se espelhar, devemos ver suas qualidades, trata-se da Maria Madalena. Todo o povo estava em casa, chorando, lamentando, mas ela estava lá no túmulo. Ela estava lá, chorando, ali na entrada do túmulo.
E as Escrituras dizem que em um dado momento, os líderes judeus, os fariseus, foram a Pilatos e disseram: Pilatos, nós lembramos que aquele homem ainda vivo disse que ao terceiro dia ia ressuscitar. Para que não aconteça que os seus discípulos vá ao túmulo e roubem o seu corpo e diga para o povo que ele ressuscitou, então nós pedimos que o túmulo seja guardado com segurança, que o Senhor envie os seus soldados para guardar o túmulo. E Pilatos então enviou um grupo de soldados com lanças, com espadas, e selaram o túmulo. Mas domingo pela manhã, ainda escuro, um anjo desceu do céu. Seu aspecto era como um relâmpago. Ele desceu do céu e, com o poder sobrenatural, arrancou aquela pedra que estava na entrada do túmulo, sentou sobre ela. E Jesus de Nazaré ressuscitou, se levantou dentre os mortos. Quando Jesus ressuscitou, os guardas que estavam ali quase que tiveram um ataque do coração. Tiveram medo do anjo que estava sentado na pedra e tiveram medo também de Jesus que se levantou dentre os mortos. Jesus se levantou provando que ele venceu a morte. Quando Jesus se levantou, Maria Madalena estava um pouco afastada no jardim, porque o local onde Jesus havia sido sepultado era um jardim. Então, ela estava ali chorando. E o anjo perguntou para ela: por que você está chorando? Ela disse: olha, porque roubaram o corpo do meu Senhor Jesus. Mas de repente ela virou-se e viu um homem. E não entendeu, não conseguiu conhecer que aquele homem era Jesus que havia ressuscitado. Ela achou que era o jardineiro, que era aquele homem que cuidava do jardim. Então ela virou para aquele homem, pensando que era o jornaleiro, o jardineiro, e disse: se você levou o corpo dele, fale que eu vou buscar o corpo dele para mim. Ela tinha tanto amor, tanto carinho por Jesus, que ela queria mesmo o corpo. Isso nos leva a refletir que nós temos também que ter um carinho pelo corpo de Jesus. Qual é o corpo dele hoje? É a sua igreja, é todos aqueles que amam o Senhor, que fazem parte do rol das pessoas, dos filhos de Deus ao redor da terra, que amam o Senhor, que esperam por Ele, que entregaram sua vida a Ele, que estão buscando servir a Ele de coração. Então Maria Madalena teve um cuidado, um carinho pelo corpo, e assim também nós temos que ter um cuidado, um carinho pelo corpo, pelo povo de Deus. Mas Jesus de Nazaré virou-se para ela e disse: Maria! Quando Jesus disse Maria, aí ela identificou, porque ela reconheceu aquela voz. Ela disse: essa voz não me é estranha, porque ela conhecia a voz de Jesus. Então ela reconheceu que realmente era o Senhor. Eu quero dizer a você que no mundo hoje tem tantas vozes estranhas, mas nós temos que reconhecer a voz de Jesus. Nós temos que saber quando é Deus que está falando conosco e quando não é. No mundo de tantas vozes, de tanta hipocrisia, de tanta mentira, de tanta falcatrua, de tanto engano, nós temos que ter discernimento e conhecermos a voz do Senhor, a voz do nosso pastor, que é Jesus. Então, quando Jesus disse Maria, ela reconheceu, ela disse, essa voz é familiar, essa voz não me é estranha. E correu para os pés de Jesus e o abraçou. Então Jesus disse: Maria, não me detenha, mas vá até os meus discípulos e diga a eles que vão para a Galileia, e lá todos me verão. Então aquela tristeza que estava no coração de Maria desapareceu, pela alegria de ter visto ele ressuscitado, Jesus de Nazaré. E eu quero mais uma vez dizer a todas as mulheres: quem sabe nós não estamos falando hoje que é o Dia Internacional da Mulher, quem sabe não estamos falando também com muitas mulheres angustiadas, mulheres que choram,
mulheres decepcionadas, mulheres maltratadas. Maria Madalena foi um tipo de mulher assim. Ela foi menosprezada, maltratada, foi vítima de tantas coisas, né? Até estava sendo levada uma ocasião para ser apedrejada, e Jesus a livrou da morte. Então ela tinha um carinho, um amor todo especial por Jesus. E eu quero dizer a você, mulher que está chorando, você que está decepcionada com seu marido, com seu filho, enfim, com a própria vida, a ressurreição de Jesus alegrou o coração de Maria Madalena. E eu quero que você também se alegre em saber que o nosso mestre não está morto, mas pelo contrário, está vivo. Ele ressuscitou e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós não estamos seguindo um defunto. O nosso mestre, ele nos escuta, nos ouve. Ele tem poder para operar em nossa vida, seus milagres, suas manifestações. A vida de Maria Madalena nunca mais foi a mesma. Foi a primeira missionária do mundo que anunciou o Senhor Jesus ressuscitado. Foi a primeira mulher do mundo a anunciar a ressurreição de Jesus. Para quem que ela anunciou primeiramente? Primeiramente para os seus discípulos. Os discípulos de Jesus estavam todos em casas, trancados, tristes e chorando. Maria Madalena chegou em uma casa onde tinha 11 homens trancados, chorando e com medo. E ela chegou e levou a melhor notícia. Eu vi Jesus Cristo vivo. Ele ressuscitou. Esta é a boa notícia. Se você não sabia, eu gostaria que você ficasse sabendo a partir de hoje. A palavra evangelho significa boa notícia ou boas novas. Se você quer pregar o evangelho, você estará transmitindo boas novas, e que essas boas novas possam entrar ao seu coração, tirar a sua tristeza, tirar a sua decepção, sua frustração, não é? Fazer com que você se torne uma pessoa feliz, abençoada, e que tenha uma perspectiva de vida de que tudo no mundo você pode vencer. E Jesus disse: eu venci o mundo e vós vencereis também. Então não desespere, nem tudo está perdido, existe uma saída, Deus é grande e a fé remove montanhas.